a chuva de novo. Voltei. Esses dias eu tive o canal hackeado. E eu meio que fiquei um pouco perdida por conta... Eu falei, poxa, eu já tento deixar meu canal seguro, tento manter as coisas no jeito, e mesmo assim eu sou hackeada. Isso me deixou bastante frustrada. Mas eu tô de volta, eu consegui recuperar o canal. Infelizmente, minhas redes sociais eu perdi. Meu Instagram, eu tô sem Instagram. Eu tô esperando, porque minha conta, do Instagram é conectada com a do Face. Eu perdi o meu Facebook e o meu Instagram. Eu já enviei as documentações necessárias pro Facebook, falar, pô, é meu essa porra aí, devolve fazendo favor. Mas assim, já faz alguns dias, acho que vai fazer uma semana ou mais, que eu enviei minhas documentações. Mas é isso, eu vou esperar chegar as documentações e vou estar atualizando vocês. Bom, eu comecei essa série de Draw With Me faz pouco tempo. E eu fiz correndo essa semana algumas coisas. Eu consegui gravar um dos meus desenhos, que é a Jennifer, que é uma personagem de uma comic que eu trabalhava, mas como eu parei com ela para começar a mexer com o YouTube, eu gosto de vez em quando de desenhar esses personagens, tipo de fazer um concept art deles. Então, às vezes, eu desenho eles. São variáveis esses personagens, são muitos personagens. E uma coisa que eu penso muito sobre desenvolvimento de personagem é que o quão você tem que tomar cuidado com o tipo de personagem que você está criando. Por exemplo, uma desses personagens é a Jennifer, que é uma personagem gordinha, uma personagem gorda, Tem um excesso de tecido adiposo. E não tem muita informação assim sobre como desenhar esse tipo de corpo, como funciona uma pessoa gorda, como no sentido de como é a saúde dela, como é ser ela, como é, sabe, informações mais complexas. Tudo que você vê na internet são pessoas dizendo que ser gorda não é saudável, que ser gorda é isso ou aquilo. Bom, não é a pessoa na internet que provavelmente não é médica nem nutricionista para dizer o que é saudável ou não. Existem muitas pessoas que sim, são gordas, tem um tecido a mais de gordura no corpo, mas são saudáveis. E tem pessoas que são gordas que tipo já passa do sobrepeso, e não são saudáveis. Então, como é isso? É muito complexo. Quando você entende que o que é gorda, o que é uma pessoa gorda e o que é uma pessoa obesa, a diferença dessas duas coisas, as coisas ficam até mais de boa para entender. Porque gorda é uma condição física, assim. A pessoa tem mais tecido adiposo. E obesidade já é uma doença, sabe? Já é um sobrepeso. Tem obesidade 1, 2, 3. E a cada obesidade, as doenças são piores, Então, assim, não é legal romantizar a obesidade, mas também não é legal você apontar o dedo na cara da pessoa para ela ser gorda ou não encaixar num padrão de que você acha saudável e falar, porra, você é doente e por causa disso você vai zoar a pessoa. Eu sei muito bem que as pessoas usam o motivo laudo médico, pra zoar pessoas gordas, então... Tanto que eu já falei, eu fiz um vídeo aqui no canal dando minha opinião sobre isso, que eu vi muita gente falando sobre isso, inclusive o botão Select. E assim, tem muita gente que usa essa questão do laudo médico, falar que se é gordo automaticamente não é saudável. Também existem pessoas magras com doenças, mas por ela ser magra você não vai falar que ela é doente, que ela tem diabetes. Eu mesmo conheço uma garota que estudava comigo, que ela tem diabetes e ela é magra, mano. Ela parece um garfanhoto, velho. Mas enfim, nunca vai ser motivo uma pessoa gorda ser sinônimo de doença, sabe? É óbvio que tem mais chance de ter doença, mas se você entendeu o que eu quis dizer. Agora, uma pessoa obesa, ela é doente, não tem como. É doença.
Então eu gosto de diferenciar essas duas coisas. Ainda falta muita, tipo, pesquisa, até mesmo os estudos, sabe? Porque eu procurei muito artigo científico para falar sobre isso com mais embasamento. Mas, infelizmente, eu não achei muita coisa interessante. A Jennifer é uma personagem que eu criei que, assim, ela não tem tanta história, assim, mas é uma personagem que eu gostei de criar, uma personagem que completa aquele, né, aquele universo da comic. Ela é uma personagem calma, muito calma, ela é bem sensata, ela é uma pessoa de poucos amigos e ela, no geral, ela é bem fofa. Não só por ela ser gordinha, mas ela, no geral, a personalidade dela, as coisas que ela gosta, as coisas que ela gosta de fazer, tudo envolve, sabe? Tudo isso faz a personalidade dela ser fofa. Mas, assim, eu não desenvolvi ela tão bem assim na comic. Tanto que na comic eu desenhei ela um pouco mais magra, em assim dizer. Ah, mas como assim? Eu não desenhei aquelas gordurinhas, sabe? Eu pensei nela como uma personagem gorda, mas na época que eu tava criando a comic, eu desenhei ela um pouco mais magra. Ela é uma personagem que sofre bullying, infelizmente. Apesar dela ser bastante popular na escola, ela sofre bullying por um grupo de pessoas, né? Que se acham cheias de direito. Mas ela consegue lidar bem com o bullying. Mas nem sempre, mas ela consegue lidar bem. No sentido de, são uns otários, não sei o que, vou ficar na minha, não vou mexer com isso. E ela sabe o momento certo de confrontar as pessoas, né, que fazem bullying com ela. Mas, no geral, ela é uma pessoa bem amável. Como eu posso dizer, assim, ela, quando vê um problema, ela tenta interferir. Quando vê alguém chateado, ela tenta ajudar. Do jeito dela, né? Que ela é tímida, de certa forma, com pessoas que ela não conhece. Mas ela é bastante sensata. E ela sabe se impor em momentos certos. E isso que eu adoro nela. Ela é uma personagem que, do nada, ela, como eu posso dizer, impacta muito a história. E eu queria desenvolver muito ela na comic. Mas infelizmente eu não tô com nem metade do roteiro pronto, então vai estar aqui, né, pra usar em certos momentos. E também eu gosto dela pra usar como estudos. Muitas vezes eu quero desenhar personagens com um pouco mais de tecido adiposo, porém eu não quero sair desenhando coisas aleatórias, então eu posso usar ela como base, né? Como base. Eu quero desenhar tal pose, eu vou usar ela. Eu quero fazer tal expressão, tipo essa que eu tô fazendo, vou usar tal personagem, porque aí, tipo, muitas vezes eu quero desenhar meus OCs e eu não quero desenhar personagens atores, então eu vou usar os OCs que eu tenho. Eu tenho personagens que são extremamente magras, eu tenho personagens que são gordinhas, que são gordas com bastante músculos, que são só gordinhas mesmo, não possuem muito músculo, tem bastante tecido adiposo. Eu possuo personagens magras que são magras, mas tem bastante músculo, sabe? A maior parte do corpo dela tem músculo, são mais atléticas, assim. Tem umas que são pele e osso, tem umas que são... tem menos gordura no braço e mais no quadril para baixo. Tem gordura depositada de forma proporcional no corpo inteiro. E é bom você desenhar esse tipo de corpo diversificadamente. Principalmente você que tá no Brasil. Eu não sei que tipo de obra você curte ler, que você gosta de ler, ver anime, séries, mas eu tô fazendo uma obra nacional, que se trata mais no Brasil, né? Eu ainda quero terminar essa história, né? Mas, por enquanto, eu vou só fazer o concept de arte de alguns personagens. Eu tenho alguns já prontos, mas por enquanto eu tenho que terminar de vários personagens que eu tenho. E uma delas é a Jennifer. Uma coisa interessante, assim, de fazer é que as pessoas não fazem muitas obras nacionais. Tem muita coisa da hora no Brasil, cara. Você estudou na escola brasileira, você não sabe a aventura, sabe, como eu posso dizer assim,
quantidade de coisa interessante que tem, que você vivenciou na escola, que você podia estar colocando numa história, por exemplo, em vez de você ficar desenhando uma escola japonesa, uma coisa que muitas das vezes você idealiza, sabe? Isso é uma opinião minha. Muitas das pessoas que eu vejo fazendo mangá no Brasil sobre o Japão é uma coisa muito idealizada. Você pode fazer, tá? Mas isso é um palpite meu, e é uma coisa que eu vi o Rafa Pinheiro falando em um dos stories e em um dos shorts dele, né? Não é pegar no pé, é só uma observação que a gente faz assim. Tem tanta coisa rica na história brasileira que podia ser colocada em mangá, podia ser falado em mangá assim, sabe? Que eu não vejo as pessoas animadas em fazer. São poucas assim, sabe? Você fazer a cultura rica do Brasil mais um roteiro bem feito, um intuitivo, você vai longe, honestamente. É a minha opinião. As pessoas assim de fora adoram o Brasil. Vê o Brasil assim como algo, nossa, que legal, que animador, que... Sabe? As pessoas de certa forma admiram muito o Brasil. Outros de forma mais, mulheres gostosas no Brasil e tudo mais, aquela coisa mais objetificada, né? Mas assim, no geral o Brasil tem uma cultura muito rica, então seria bom você explorar isso pra colocar nas suas histórias, se caso você tiver interesse em fazer histórias sobre isso. E sobre isso eu comecei a pensar a fazer sobre uma história internacional, porém eu tenho personagens que são alemães, tem personagens que são africanos, né? Ainda mais o Brasil, que foi colonizado por pessoas africanas, por portugueses, é uma caralhada de gente, mas no geral portugueses, africanos e indígenas. Boa parte foi morta, infelizmente, mas tem bastante personagens indígenas com poderes e tudo mais. Eu ainda quero inserir meu universo, explicar um pouco mais sobre a história, que talvez eu faça no próximo vídeo. Tem, como eu posso dizer, personagens que é a protagonista asiática. Mas agora há pouco você tá falando que você deveria fazer personagens mais tal. Mas é que eu também gosto muito da cultura japonesa em certas coisas, como ninjas. Eu sou fissurada por ninjas e eu queria fazer uma protagonista, mas, sabe? Ela não é japonesa. Ela em si não é japonesa, ela nasceu na Tailândia, porém isso é outro assunto. Mas é isso que eu queria estar falando no vídeo. Eu gostaria muito de, no futuro próximo, estar fazendo essa comic e ter vocês acompanhando ela. Porém, infelizmente, agora não posso, né? Que agora eu tô com projetos no YouTube. Eu tô gostando muito dessa fase da minha vida, que é trabalhar com o YouTube, que é fazer coisas no YouTube, mesmo sabendo que não tá valendo tanto a pena assim como era antigamente. O YouTube antigamente valia muito mais a pena, e principalmente para animadores, pessoas que fazem animação. Não é muito, como eu posso dizer, é muito trabalhoso, porque você tem que manter uma constância de postagem no YouTube. E eu ainda que nem monetizei, principalmente, eu ainda tenho que pegar horas de views assim no YouTube para poder monetizar. Então é um pouco complicado. Então eu tenho que fazer outros conteúdos para poder monetizar. Mas enfim, continuando sobre a Jennifer. Uma coisa que eu noto muito sobre personagens gordas é que as pessoas só desenham curvas. No geral, as personagens gordas, né, elas têm bastante dobrinhas. Mas quando você vê em desenho, você vê um bundão, um colchão, um quadril enorme, um peitão e uma barriga lisinha. Isso é um pouco desconexo com a realidade, apesar de existir pessoas assim, que são poucas, mas sim, existem. E não, sabe, representar aquelas pessoas que existem, que é a maioria. A maioria são pessoas gordinhas cheias de pneuzinho. Isso é muito comum. Se você for na rua e observar a maioria das pessoas que andam na rua, a maioria, assim, dos corpos que você vê na rua, são mulheres com o corpo mais cheinho, com mais dobrinhas, sabe? Com uma barriguinha mais avantajada. E é muito comum isso. Tanto que quando eu saio na rua, assim, muitas vezes eu saio pra ver meu namorado, ou pra sair, ou porque eu tenho uma consulta, eu gosto de levar um caderno pra eu desenhar, porque eu gosto de passar o tempo e aproveitar ao máximo, assim, pra eu aprender.
E eu observo as pessoas assim, todo tipo de beleza diferente que existe. E eu gosto muito de desenhar isso. Eu aprendo muito. Só desenhar a beleza convencional, sabe? O corpinho padrão e tudo mais. É bonito, mas me enjoa. E, honestamente, pra quem tá fazendo uma comic nacional, representar esses corpos mais reais é interessante. Muita gente pode achar minha fala, entre aspas, militante. Tudo que não convém, tudo que não é agradável aos ouvidos hoje em dia é considerado algo militante, mas eu acho importante representar isso pra você ter uma certa familiaridade. Nem é por militância, assim. Você falar, poxa, eu conheço uma tiazinha que é assim, eu conheço uma pessoa que é assim. Você se sente mais familiarizado. Você vê todo mundo igual, todo mundo com o mesmo cabelo, mesmo corpo. É muito, sabe? Passa uma vibe menos familiarizada, menos, sabe? Eu gosto quando tem essa familiarização, fala, poxa, eu conheço pessoa que tem tal corpo, eu conheço pessoa que usa o cabelo assim, sabe? E eu acho isso interessante. Eu não vejo muito isso em tirinhas, em histórias brasileiras, e eu leio poucas brasileiras. Eu não vejo muito isso. Mas eu gostaria de ver mais, por isso que eu tô querendo incluir isso nas minhas comics. Poxa, isso dá um sentimento de, sabe? De, poxa, eu tô familiarizado com isso. Minha tia é assim, minha mãe é assim. Isso aqui é nacional pra caralho. Vou ler. Eu quero algo assim, um sentimento assim. Eu quero escrever sobre as histórias e sobre as escolas, por exemplo, brasileiras. E ter aquele povo que taca borracha no ventilador. Que faz aquelas badernas mesmo que acontece na escola brasileira. Eu não tô falando que é legal ou não, mas eu quero representar isso. Eu quero resgatar isso, que isso realmente acontece. E sobre, principalmente, violência que ocorre muito no Brasil, corrupção, favelas, coisa que tipo, não é só aqui que tem, mas a gente tem a nossa própria história, o porquê dessas favelas existem, a história que essas favelas, que o Brasil carrega, sabe? O lado do ruim também do Brasil, sabe? Que não é pouco, sabe? Não é pouco. Quanto mais você estuda sobre o Brasil, mais triste você fica. Eu queria trazer essa riqueza de cultura também. Lógico, mesclado com a fantasia toda que eu quero colocar na história. Infelizmente, ser quadrinista, ser artista no geral, animador, é muito complicado. Porque, assim, você tem que manjar de marketing, você tem que saber o que está fazendo, você tem que atrair um público para você sobreviver disso. Porque se você não ganha dinheiro no sistema capitalista, você simplesmente não sobrevive. Você simplesmente não cresce. Você precisa de dinheiro para tudo. Então, é complicado ser artista, né, nesse meio. Então, é importante construir um público. Por isso que eu vejo o YouTube como uma oportunidade de construir um público. E eu espero que eu consiga, né? E não só também como construir um público. Diariamente crescer, diariamente melhorar meu traço, que eu preciso melhorar muito meu traço, eu preciso evoluir muito. Eu sinto que mesmo durante esses anos estudando, eu não aprendi nada, mas acho que é por conta do meu método de estudo. Enfim, eu acho que eu vou deixando o vídeo por aqui, porque eu não tenho muita coisa para acrescentar mais do que isso. Eu vou deixando o vídeo rolando. Se vocês quiserem ver o resto do processo, eu vou deixar aí. Vai ter o resto do processo que é da pintura e a finalização. E deixa o like aí, compartilhe se quiser. E é nóis. E eu vejo vocês no próximo vídeo.
supposed to be.